Tudo bem, então, nessa segunda parte, a gente estava falando sobre a limpeza. Então, a limpeza mecânica só deve ser feita quando tem sujeira visível que você não conseguiu limpar com a irrigação. Então, tem que também saber fazer. A quantidade de danos que alguma coisa que você esfregar, ela tem relação com a porosidade da esponja. Então, existem esponjas específicas para limpeza de ferida. Não é qualquer esponja que serve. Ela tem que ser esponja com poros bem pequenininhos, tem que ter alta densidade de poros, porque aí você consegue não lesar, não causar abrasão. Então, como a gente falou agora há pouco, quando a gente raspa uma coisa na outra, igual o braço do menininho do skate, você pode levar a abrasão. Então, os tecidos abaixo da pele eles são mais sensíveis à abrasão. Então, por isso que tem que usar esponja específica para a limpeza de ferida. Então, como funciona, né? Quando você vai limpar, todo mundo fica assim, não adianta só limpar com a esponja, tem que jogar alguma coisa, né? Vamos jogar um sabãozinho. Nem sempre é bom. Os detergentes têm uma vantagem sobre a solução salina, porque eles tendem a lubrificar aí o movimento de limpeza com a esponja, limitando os danos ao tecido durante a limpeza. Mas eles também dissolvem as partículas, né? Ajuda ela a desalojá-las da superfície da ferida. Mas, infelizmente, muitos detergentes disponíveis são tóxicos para os tecidos. Tenha cuidado ao considerar o uso de detergentes. Então, nem sempre precisa jogar sabão. Joga um Clexidine degermante aí. Nem sempre precisa. Apenas a esponja com soro você já consegue fazer uma limpeza adequada. Então, tem que pensar bem na hora de usar. Antissépticos, então, foram usados por muito tempo aí dentro, ao redor da ferida. Mas, hoje em dia, a gente sabe aí que existe um equilíbrio delicado entre matar a bactéria e ferir o tecido da ferida. Então, às vezes, uma limpeza com antisséptico pode levar a uma complicação, alguma coisa que não seja o desejável. Então, antissépticos, a pele intacta pode resistir a agentes microbicidas fortes, enquanto os leucócitos e as células expostas da pele e dos tecidos moles podem ser danificados por esses agentes. Então, você vai jogar um antisséptico, ele machuca a defesa do corpo, né? Então, realmente, não é o que a gente quer. Muitas soluções antissépticas têm sido usadas para limpar feridas, mas o verdadeiro benefício ou dano final dos vários produtos introduzidos durante a preparação da ferida é difícil de avaliar e quantificar. Então, na dúvida, não use. Na dúvida, sorinho, não deu certo, esponja e sorinho. Evita usar antisséptico. Então, vamos falar de antissépticos. O álcool etílico é ele age em 15 segundos, ele desnatura proteínas bacterianas, mas ele pode também agir sobre o tecido de granulação. Então, quando uma ferida está granulando, não é uma boa ideia jogar álcool. O espectro de ação dele é excelente. A 70% é a mais usada, porque tem efeito antisséptico e menor abrasividade, né? Então, a gente foge da abrasão. Uma vantagem importante é a rápida ação e baixo custo, não tem efeito residual. Uma vez que você deixou lá, ele vai evaporar. Uma desvantagem, então, quando ele evapora, é ressecar a pele, né? Então, ele leva água junto aí. Ele pode ele pode ser inativado, perdão, quando tem matéria orgânica, ou tem risco de inflamação. Então, não inflamação, mas inflamável mesmo, de pegar fogo. Indicações, então, antisepsia da pele para procedimentos de curta duração, como, por exemplo, punção venosa, para coleta de amostras dos exames laboratoriais. Então, você vai entrar e sair da pele rapidinho, você pode usar o álcool 70, não tem problema. O clorexidine, aí, disparado, é o mais usado, né? Ele também começa a agir em 15 segundos, ele rompe a parede celular e precipita componentes internos da célula. Ele é excelente contra micro-organismos gram-positivos, que são os principais da pele, é boa contra gram-negativos, fungos e vírus, e pouco contra o bacilo da tuberculose. Então, às vezes, aí, quando você suspeita de um gram-negativo, uma E. coli, contaminação por fezes, o clorexidina talvez não seja a melhor escolha. O efeito residual também existe, então ele continua na ferida depois de você ter colocado lá. Existem várias concentrações no mercado, o sabão degermante 2 ou 4%, a alcoólica meio, e a aquosa 2, 0,2 e 0,12. Vantagem, então, é muito pouco tóxico, ele é do tempo do metiolate, o peroxidina, ele era o metiolate, só que ele era uma apresentação que ardia, hoje em dia não arde mais. Ele muito pouco absorvido, muito pouco irritável,
a atividade não é afetada na presença de matéria orgânica, então chegou aí um capotamento na grama, chegou cheio de sujeira, pode usar o clorexidina para limpar a pele. É uma boa alternativa para pacientes profissionais alérgicos ao iodo. Uma desvantagem, então, é que ele é fórmula dependente, depende de como ele é feito na solução. Cuidados específicos devem ser tomados quanto à formulação e estabilidade da solução. Não pode nunca ser usado no olho, no ouvido, no cérebro, meninges e cavidades corpóreas. Então, nunca usar dentro do corpo. E ele tem 3 apresentações aí, são a solução alcoólica, a aquosa e a degermante. A alcoólica, então, é utilizada no campo operatório, inclusive biópsias e drenagem de tórax. A gente pode usar o degermante antes da alcoólica, não tem problema nenhum. Quando a gente vai usar, funcionar um catéter vascular, tipo um Portocat, então, para funcionar Portocat, não se usa álcool 70, né? Está errado. Você tem que usar solução alcoólica de clorexidina. Antisepsia, então, do PIC também é tudo clorox. A gente viu ali atrás que o álcool etílico só serve para punção venosa rapidinha, colher sangue. Solução aquosa, a gente tem a mesma ação que a alcoólica, só que a gente usa em mucosas, né? Então, vai cateterizar aí a bexiga, vai fazer uma biópsia de colo uterino. Sempre que envolver mucosa, a gente evita a alcoólica e usa a aquosa. E a degermante é para degermação de pele, antes de procedimentos invasivos. Degermação de mãos profissionais, é a lavagem de mãos, né? Então, quando está muito sujo a pele, a gente usa o degermante antes da alcoólica. Quando você considera que aquela região está muito suja. Você tem que lembrar também que a aquosa e o degermante não pode ser usada no olho, né? E no ouvido, igual eu falei. Então, a gente segue para o iodo. O iodo, tem muitas pessoas que adoram o iodo, né? O iodo é um antisséptico bem antigo, clássico. O início de ação é imediato. Ele tem esse mecanismo de ação aí de oxidação do conteúdo celular pelo iodo livre. Ele é bom para gram positivo e gram negativo, regular contra fungos, micobactérias e vírus. É por isso que a gente nem pensou no iodo aí no coronavírus, né? Não tem nem sentido. Ele não funciona tão bem. E para gram positivo e gram negativo é boa, né? Diferente do clorexidina, que é ótima para gram positivo. Não tem efeito residual, diferente do clorexidina. Ele tem a concentração de meio a 1% e ele vem diluído em álcool. Então é por isso que quando a gente passa o iodo, né, fica uma película depois, porque o álcool evapora e fica o iodo. Então ele tem como vantagem o tempo de ação rápido, um espectro amplo e ser barato. Desvantagem, então, é que tem muita gente alérgica, pode fazer queimaduras e irritações. Ele é inativado na presença de matéria orgânica, então chegou no capotamento do carro, você não vai usar iodo, porque não adianta. Ele é curta estabilidade após a manipulação da formulação e decomposição pela exposição excessiva à luz ou ao calor. Então, por isso que todos os frasquinhos de iodo são escondidos da luz nesse frasco aí que não dá para ver o que tem dentro. Pode causar hipotireoidismo em recém-nascidos. Então, aí para crianças pequenininhas, não nem pensar. Quando existia a preferência pelo uso de soluções contendo iodo, então usa essas iodóforos, que seria o iodopovidina. Clorexidina ou iodo, né? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Quanto ao uso sequencial, e iodo, né? Quanto ao uso sequencial concomitante de ambos, os estudos têm demonstrado resultados positivos na redução da contagem microbiana e da ocorrência de infecção de sítio cirúrgico, uma vez que o modo de ação de ambos é complementar e não antagônico. No entanto, as evidências ainda são escassas e frágeis para embasar essa prática. Então, o que esse slide fala para a gente? Que aquela lenda urbana de que não pode usar um depois do outro, que um inativa o outro, é falso, né? Conhecimento popular aí passado pelas gerações. Na verdade, você pode sim, não tem problema nenhum, só aumenta o custo, né? E aumenta a exposição aí à alergia, a outras complicações que cada um tem. Vamos agora falar mais de irrigação. Então, falei aí como a gente cuida de uma ferida de forma superficial, mas vamos falar mais firme sobre a irrigação. Na ferida aguda, aí é o principal. Disparado aí é o que muda a evolução da ferida. Então, é importante a gente diferenciar antisséptico, que a gente falou agora há pouco, de solução irrigante. Então, existem soluções para ser usadas além do soro e da água de torneira. Então, como regra geral, os antissépticos disponíveis comercialmente devem ser usados apenas para limpar a ferida intacta e não a superfície da ferida exposta, nunca dentro da ferida. A maioria das feridas abertas pode ser irrigada de forma eficaz com grande quantidade de soro ou água de torneira.
A irrigação realizada de maneira adequada é eficaz na remoção de partículas, bactérias e tecidos desvitalizados, que está frouxamente aderida às bordas da ferida e presa em suas profundidades. A eficácia da irrigação é determinada principalmente pela pressão hidráulica, né? Então, a pressão hidráulica. Isso daí, para a gente relembrar, quando a gente vai no dentista, né? Nossa, sempre um sofrimento fazer uma limpeza. O dentista vem com aquela maquininha e manda um jato aí de flúor nos seus dentes, um a um jato forte, às vezes que até corta a sua gengiva, sangra, beça. Então, por quê? Porque ele está irrigando com uma solução de irrigação à base de flúor sob pressão. Então, a pressão que faz a bactéria descolar do leito da ferida. Então, é importante aí não jogar aquele jatinho lá fraquinho de soro, né? Tem que ser sob pressão no leito da ferida. Então, a pressão que pode ser aplicada com uma seringa varia com a força exercida no êmbolo e o diâmetro interno da agulha. Um conjunto de irrigação simples consiste em um catéter de plástico, de calibre 19, uma agulha acoplada a uma seringa de 35 ml. Ele produz aí uma pressão de 25 a 40 PSI. Pra vocês terem uma ideia, aí o pneu do carro é 30 PSI. Então, a pressão de carro com uma seringuinha. Você coloca lá ó, uma agulha, né, tem que deixar bem fininho, porque a pressão, quanto menor a área do jato, maior é a pressão. Esse sistema de irrigação de alta pressão remove um número significativo de bactérias e uma quantidade substancial de partículas da superfície da ferida. A irrigação da ferida é melhor obtida com uma seringa, então, de grande volume, e tem que ter aí essa agulhinha de 18, 19, e tem que ter bastante volume. Então, tem que mandar soro sob pressão, muito soro, muito tempo, irrigar bastante, até que você não veja mais sujeira. Né? Você pode aquecer esse soro, porque é mais confortável para o paciente, mesmo depois que você anestesiou a ferida. Muitos pacientes não toleram a irrigação, então às vezes tem que anestesiar antes para irrigar. Né? Então, a anestesia faz uma infiltração com anestésico, aí depois irriga. Então, como a gente pensa que o mais importante de tudo no cuidado da ferida aguda é a irrigação, vale a pena anestesiar para irrigar, não apenas para suturar. Então, vai limpando aí que depois eu suturo. Não, vai lá primeiro, ver se precisa anestesiar para poder irrigar. Isso aqui é o passo mais importante do cuidado da ferida. Soluções antibióticas aí, existem muitas, né? Então, com vários tipos de antibiótico. Não tem relato aí de sensibilização tópica, o nível tóxico nos tecidos, mas é muito inconsistente aí a redução da taxa de infecção. Então, de certa forma, não é considerado padrão o uso de solução antibiótica. Joga uma garamicina aí na ferida. Não adianta. Infelizmente, não é esse o caminho. O gentamicina tópica aí não vai fazer muita coisa na ferida, não. Tem que ser sistêmica e limpeza da ferida. Esse que é o foco. Então, o pré-requisito para qualquer técnica de limpeza de ferida é um paciente calmo ou sedado, uma anestesia satisfatória, não pode sentir dor importante, e a limpeza tem que ser completa da superfície da pele adjacente à ferida. O objetivo principal da limpeza de feridas é livrar a ferida dos principais contaminantes e reduzir a dose infecciosa de bactérias. Você nunca vai conseguir zerar o número de bactérias numa ferida, jamais. Então, por isso, você tem que limpar ela para que vire apenas uma colonização no máximo, se o objetivo é também deixar aberto. A limpeza, então, ela diz respeito, por exemplo, quando aquele paciente fica voltando com aquela ferida colonizada, às vezes verde, às vezes de outra cor amarelada, uma superfície, um biofilme por cima da ferida. O que está faltando aí? Irrigação. Está dando tempo da bactéria proliferar e ela está se agrupando ali, formando o glicocálice ali, e ela, depois que forma o biofilme, é bem difícil tirar. Então, limpeza por irrigação, que é a melhor forma de limpar. Não adianta esfregar, vamos tirar o verdinho esfregando. Não é assim. Você está machucando a ferida e não cicatriza nunca. É o verdinho. Não é o verdinho, é o esfregamento lá. Você está esfregando, esfregação, perdão. E daí ela não cicatriza nunca. Então, 2 estratégias são recomendadas aí na limpeza. Uma ferida contaminada ou suja pode ser irrigada, simplesmente, ou esfregada e irrigada com solução de soro aí a 0,9. A alternativa, então, é usar uma esponja macia, de poros finos, e usar técnica de alta pressão para irrigação. Então, a gente tem que pensar o seguinte, no conhecimento popular aí tem muito conhecimento.
todo mundo, quando se machuca, a avó lá falava, vai lá, põe na torneira, né? Por que está fazendo isso? Porque está irrigando. Tem que irrigar a ferida, né? Então, o paciente já chega até com a ferida meio limpa, já, porque já ficou na torneira lá 10 minutos. Perfeito. Né? Perfeito, porque a água de torneira serve para limpar a ferida. O único problema da água de torneira é que, na grande maioria das casas, ela não tem pressão. Ela só tem a pressão natural aí de uso. Então, ela, como a gente sabe que a pressão é tão importante quanto irrigar, então talvez não limpe completamente. Então, a limpeza da ferida é feita muitas vezes com água de torneira em vez de solução salina, e a taxa de infecção encontrada é comparável entre as duas. Então, é interessante isso. A vantagem de usar água de torneira é que você pode usar muito volume, né? Tem a caixa d'água inteira para usar, de forma rápida em uma ferida aberta. Desvantagem, então, que eu disse, não tem pressão, e o paciente aí, se ficar de pé numa pia, pode desmaiar. Então, a gente nem sempre tem que ter também bom senso aí na hora de usar água de torneira. Se você for usar água de torneira, então, não é pegar a água da torneira direto na ferida igual em casa. A gente pega, põe na seringa e joga dentro do leito da ferida. Então, limpamos bem, ficou bonitinha a ferida, achamos que estamos seguros para fechar, a gente decidiu pela sutura. Então, antes de fechar ou desbridar uma ferida, a gente prepara e cobre a ferida. A gente tem que, depois que você irrigou bastante, você cobre ela e vai tratar ao redor. Você tem que evitar raspar os pelos do corpo com lâmina, porque as feridas que foram raspadas têm mais taxa de infecção. Então, a gente, hoje em dia, esquece a gilete. Né? Vai mexer numa ferida, a gente tem que tosquiar, né? Esse verbo interessante que a gente tem visto aí nos centros cirúrgicos, é pegar aí o barbeador elétrico e raspar o pelo bem rente à pele. Né? A gente não vai raspar com lâmina mais, isso daí não se faz mais. Cabelos teimosos que invadem repetidamente a ferida durante a sutura pode ser usado um gel de vaselina. Pega uma vaselina, a gente tem sempre um frasquinho de vaselina, quem nunca errou o frasquinho lá na hora de pegar um degermante, mandou uma vaselina na mão, né? Então sempre tem em todo lugar. Você pode usar, passar no cabelo para manter ele fixo longe da região de interesse da ferida para a gente fechar ela. Então, em vez de raspar o cabelo, se for possível, a gente prende ele, usa um prendedor de cabelo aí, fácil de conseguir, e deixa ele para o lado para não dificultar. Nunca raspe sobrancelhas. Evite a todo custo sobrancelhas, não está escrito errado. Nunca raspe, por quê? Porque ela é ponto de referência. Imagina, chega um olho bonito desse aí com corte, você raspa e perde a referência, faz uma sutura e ela fica disforme. Que catástrofe, né? Então, a gente sabe que ela pode voltar a crescer, mas demora muito, o efeito cosmético é terrível, fica estigmatizado aí o paciente. Debridamento é do francês, debridement, né? Como fala, então, o mundo inteiro fala debridamento, não desbridamento. Desbridamento também quer dizer a mesma coisa que debridamento, mas não é o termo usado na literatura mundial. Né? O debridamento do material estranho e tecido desvitalizado é de indiscutível importância no tratamento de uma ferida contaminada. Use essa técnica para remover tecido incorporado com matéria estranha, bactérias e tecidos desvitalizados, que de outra forma prejudicam a capacidade da ferida de resistir à infecção e também prolonga o período de inflamação. O debridamento também cria uma borda de ferida limpa e afiada, que é mais fácil de reparar e resulta em uma cicatriz cosmeticamente mais aceita. É o famoso reavivar bordas, né? A gente reaviva bordas, na verdade é um debridamento, você está tirando aquela borda machucada pegando uma borda viável, como se fosse que tenha sofrido recentemente uma lesão. Então, meio que reseta o relógio do tempo da ferida. Então, isso ajuda a gente a cicatrizar ela de primeira intenção. Então, o debridamento, se a ferida já estiver limpa e as bordas forem viáveis, o debridamento agudo pode não melhorar o resultado. Então, se tiver tudo bonitinho, não precisa. Agora, ferida irregular, superfície maior que a laceração linear, a gente tem que considerar o debridamento, mas pensando também nas linhas de força. Se as bordas estiverem digitalizadas ou contaminadas, as bordas das feridas têm que ser debridadas. Então, técnicas de debridamento, a mais comum é a excisão, é o tipo mais eficaz de debridamento que converte uma ferida traumática contaminada em uma ferida limpa. Se
ocorrer contaminação significativa em áreas nas quais há frouxidão de tecidos e se nenhuma estrutura importante, como tendões e nervos, estiver dentro da ferida, toda a ferida pode ser cisada. Então, chega uma ferida aí de muitas horas, você tira, como a gente fala, tira uma casquinha, né? Tira uma casquinha de toda a ferida, das bordas, do fundo, de tudo. Né? Então, isso é o devidamente decisão. Você tira uma ferida e cria uma nova. A excisão completa de feridas grosseiramente contaminadas como mordidas de animais permite o fechamento primário de tais feridas sem maior risco de infecção do que ocorre com lacerações relativamente não contaminadas. Feridas no tronco, glúteo e coxa são passíveis de excisão, porque tem bastante tecido, é mais fácil de cuidar. Em contraste, a simples excisão de ferimento da palma da mão ou do dorso do nariz vai transformar aí numa coisa muito difícil a aproximação da borda, porque são tecidos que não são móveis, eles não se mexem, então a gente não consegue tracionar as bordas, aí na verdade complicou a situação. Então, para a gente ver aí na figurinha o debridamento, a pessoa foi lá e tirou tudo, né? Tirou o fundo, as bordas da ferida, até tecido ao redor, para aproximar. Então, esse é o verdadeiro debridamento por excisão. Mas nem sempre isso é possível, então a gente faz o debridamento seletivo. O debridamento seletivo é quando a gente decide se vai tirar a borda, se vai tirar o fundo, ou só um pedacinho do tecido digitalizado, uma ponta. Ele é mais demorado, porque você tem que ir com bastante calma, né? Bastante cuidado, e tirando pedacinho em pedacinho, então você não tira a ferida inteira, vai tirando os pedaços. Identificar tecido digitalizado em uma ferida continua sendo um problema desafiador, porque você decidir se um tecido está vivo ou morto depende de muita experiência. Técnica de debridamento, então, em feridas altamente contaminadas, especialmente aquelas com tecido adiposo, remova toda a gordura exposta e toda a gordura impregnada com material particulado. A gordura, aí, para cicatrização, ela infelizmente atrapalha muito. O tecido adiposo subcutâneo fixado em grandes retalhos ou pele viável funcionado deve ser debridado antes da reaproximação da ferida. A retirada dessa camada de gordura permite melhor perfusão do retalho no enxerto. Já agora, fragmentos de ossos contaminados, nervos e tendões quase nunca são removidos. Material nobre você deixa na ferida, independente do estado dele. Todo esforço deve ser feito para limpar essas estruturas e devolvê-las ao seu local de origem, pois podem funcionar mais tarde. Não é porque o nervo ficou exposto ali machucado que ele é irrecuperável. Às vezes você cobre a ferida e o ortopedista às vezes tem até um mês para tentar refazer esse nervo. Fascias e tendões desempenham funções importantes, apesar da perda potencial de viabilidade. Se eles puderem ser limpos de forma adequada, eles não devem ser debitados. Aí é bem difícil, porque todo mundo sabe que um tendão é um meio que a infecção propaga, então a gente tira o tendão na grande maioria das vezes, mas se possível, deixar. Eles podem ser deixados na ferida como enxertos livres, um pedacinho solto lá e cobertos por tecido viável, por retalhos, e eles ficam guardadinhos dentro do paciente para, no outro momento, alguém ir lá e tentar refazer. Hemostasia, igual eu falei, a hemostasia é essencial em qualquer estágio do tratamento da ferida, não pode estar sangrando. Se está sangrando, não adianta aí vamos fazer outra coisa. Não, é tentar parar de sangrar. O sangramento persistente obscurece a ferida e dificulta a exploração e o fechamento da ferida. Se o sangramento não for um problema antes do debridamento da ferida, pode se tornar uma complicação durante a limpeza ou após as bordas da ferida serem excisadas. Tirou lá a bordinha, verteu o sangue, vai atrás do sangramento. É mais importante parar esse sangramento antes de fechar a ferida. Então, se for significativo, a formação do hematoma em uma ferida suturada pode separar as bordas, prejudicar a cicatrização, causar deiscência ou infecção. Em caso de lesão significativa ou laceração dos vasos, podem ser necessárias medidas para reduzir o sangramento e ajudar na hemostasia. Isso inclui a pressão, a elevação, até o torniquete ou a sutura do vaso que está sangrando. Existem 4 formas principais de fechamento de pele. Quando você decidiu agora é hora de fechar, nem sempre é ponto de nylon. A gente pode tentar usar Steri-Strip, dependendo do local. Pode usar cola. As suturas, então, como são as mais comuns, a gente usa muito a sutura, lesões profundas, locais de flexão, tensão, umidade, então, inguinal, atrás do joelho, E os grampos são importantes aí para a gente
também quando tem essa opção. Então a gente vê aqui, ó, o Steri-Strip e o Steri-Grep, né? Então esses dois aí, eles são o que a gente chama de ponto falso. O ponto falso, ele ajuda aí a diminuir a tensão da pele. A cola, que é uma opção muito interessante, a gente põe a cola e fixa. E a sutura simples aí a gente vê ela, os pontinhos aí, a gente acaba usando ela disparada aí, o mais importante que a gente usa. Só ver uma coisinha aqui. Tudo bem? Então, os grampos aí, a evolução da sutura, a gente tem a possibilidade de usar. Ela faz ganhar muito tempo na sutura, porque vai assim, igual o grampo de papel mesmo, aproximando as bordas. Tem uma técnica relativamente simples de usar e depois para tirar também é tranquilo. Então, ela é bem interessante aí quando for suturar a pele. As decisões sobre o tempo ideal, então, para remoção da sutura e a necessidade de suporte contínuo da ferida com fita são influenciadas por a resistência à tração da ferida, igual eu falei no começo da aula, o período de alargamento da cicatriz e o efeito cosmeticamente inaceitável de epitelização ao longo da linha de sutura. Então, a pessoa está lá suturada, aí você quer tirar os pontos. A gente lembra lá que o 14º dia em diante aí já começa a ficar mais interessante para tirar. Mas às vezes é uma região de tração e a ferida não tem tanto suporte à tração ainda. Então, a gente pode usar o Steri-Grep e o Steri-Strip. Deixa lá o paciente usando. Não precisa ser estéreo, pode ser micropor apenas, em alguns casos, quando não tem acesso aí a essas fitas mais fortes. Vai colocando micropor na ferida, na cicatriz, perdão, até a cicatriz ganhar força de suporte à tração. As cicatrizes são bastante vermelhas e perceptíveis de 3 a 8 semanas após o fechamento. Então, a gente vê na foto aí uma cicatriz recente, vermelhinha, ainda muito vascularizada, né? Porque deve ter sido uma briga em tanto aí para essa cicatriz aí do sistema imunológico. Mas o aparecimento de uma cicatriz não deve ser julgado antes que a cicatriz esteja em sua fase de remodelação. A aparência cosmética das feridas 6 a 9 meses após a lesão não podem ser previstas no momento da remoção da sutura. Então, a hora que tirou o ponto, não é como vai ficar. Muitos pacientes assustam, meu Deus, vai ficar assim? Não. E tem meses ainda pela frente. E você pode dar suporte à ferida aí com microporo, alguma coisa que colhe ali para manter a ferida tentando não largar. Então, a revisão da cicatriz, se for preciso, tem que ser adiada aí para 6 a 12 meses após a lesão. Então, nunca manda aí para o plástico uma ferida feia e uma cicatriz feia por tão cedo. Espera aí que às vezes até um ano ela modifique, igual como da foto aí. Então, um dos fatores mais importantes na previsão do resultado cosmético de uma ferida é sua localização. Em geral, feridas em superfícies côncavas cicatrizam com melhores resultados cosméticos do que em convexo. Então, o ombro é côncavo, é uma forma. O convexo, a axila, é outra. Outros fatores que afetam a estética, então, o tamanho da ferida, a profundidade e a cor da pele. Feridas pequenas e superficiais em pele flácida e clara, especialmente em áreas onde a pele é fina, resultam em cicatrizes menos visíveis. As feridas em superfícies convexas parecem melhores após o fechamento primário do que após a cicatrização secundária. Forças estáticas e dinâmicas, juntamente com a propensão à formação de queloide, podem influenciar a aparência estética a longo prazo. A repigmentação da ferida acontece em 3 a 5 anos, mesmo nas grandes. Então, fica aquela ferida branca, o paciente, meu Deus, vai ficar para sempre assim? Não. Mesmo nas feridas de segunda intenção, o melanócito vai lá naquele lugar e produz melanina, tende a buscar a cor inicial. Importante enfatizar a necessidade do uso de protetor solar, não adianta querer acelerar com o sol, principalmente durante os primeiros anos, porque a exposição ao sol pode alterar a pigmentação. Daí que acontece? Fica escura, passa, né? Então, evitar o sol. Vou rodar esse vídeo aqui, então, para falar sobre hidrocirurgia, que é um dispositivo bem interessante. Vamos ver esse vídeo agora.
Então, esse é um dispositivo que usa uma irrigação sob altíssima pressão e com volume, a princípio, grande, pode usar por muito tempo, e ele remove aí os debris, as bactérias. Então, você vê, não é esfregar, é irrigar sob alta pressão. E a gente vê um exemplo aqui. Legal, pessoal. Obrigado aí por acompanhar.